Boa noite. Gente, ó, pra quem estava acompanhando o canal já, eu já vou começar dizendo que eu sumi porque eu troquei de celular e esse meu celular novo não conectava o microfone antigo porque ele tinha fio. Enfim, tive que comprar um microfone sem fio. Tô testando ele agora, nem sei se vai dar certo, não sei se o som é bom. Não é grande coisa, porque eu não pude pagar por um microfone grande coisa. Mas enfim, vamos começar a leitura. Vamos fingir que eu não sumi por uns dias. Eu vou voltar com mais frequência agora, eu prometo. Eu vou entrar de férias da escola também, então vou ter uns 15 dias aí para gravar bastante. Então, por um bom tempo agora, a gente vai ter pelo menos uns 2, 3 vídeos por semana. Assim. Vou tentar manter aqui. Como sempre, abrindo com oráculos, com o oráculo Anjos do Romance, para a gente ter um direcionamento de para onde vai essa leitura, do que a gente vai falar aqui, de que grupo a gente vai falar. Vou tentar embaralhar um pouco longe, que eu não sei se vai captar muito barulho das cartas e se vai ser muito irritante de ouvir. Por favor, uma energia para direcionar essa leitura, pessoalmente, essa leitura. Fique otimista sobre sua vida amorosa. Codependência. E mais uma. Lua de mel. Se ame primeiro. Do de deck. Deixa eu ver o topo. Muito em breve. Vamos lá. Falar dessas 3 energias de forma separada. Começar aqui com o tarô, tradicional mesmo. Fique otimista sobre sua vida amorosa. Pensamentos positivos e fé vão trazer o romance até você. 4 de copas. Viraram 2 aqui. Ás e 2 de ouros. Codependência. Mais uma para essa primeira, peraí. Mais uma energia para ficar otimista sobre sua vida amorosa. Para que eu fui pedir? Toma, a torre. Codependência. Nossa, muita carta. Até 2 só, por favor. Codependência. 2 então. 6 de copas. A temperança. Sensação boa mostrar a carta e ela aparecer. Antes era só um clarão e a imaginação. Codependência, mais uma. 8 de paus. Vamos ver essa última energia. Lua de mel. E aqui caiu uma. Eu vou pegar separado, tá? 2 cartas viradas para cima. 10 de espadas e 4 de ouros. Não vou pegar não. Caiu 2 para baixo aqui, muita carta. Se tiver que repetir, gente, sempre cai de novo. Tô cansada de ver isso. Mas eu falei que eu não ia aceitar mais que 2, aí caíram 4, eu não vou aceitar não. Viu? 3 de espadas. Energia muito parecida com o que eu tinha aberto primeiro. Mais rainha de copas. Mais rei de espadas. 3 de espadas. A força.
Fundo de deck. 5 de espadas. Oposto o sol. Deixar aqui. Não era o sol. Cadê? 5 de espadas. Deixa eu ver se eu quero mais alguma coisa aqui. A torre. Ganhar no baralho cigano. Os peixes. Mais um. Achei que tinha virado, mas não virou não. Viraram duas aqui. A montanha e a criança. Deixa eu deixar separadinho aqui, peraí. Nossa, tá vindo muita coisa. Deixa eu tentar acelerar aqui. Codependência. Lua de mel. Que lua de mel especificamente? Viraram duas aqui. As flores. Deixar aqui. A chave. A raposa no fundo de deck e do outro lado a cegonha. Eu sempre gosto de olhar o topo também, tá? Eu sei que, na verdade, dos tarólogos que eu assisto, assim, acho que nenhum faz isso. Eu não sei de onde eu tirei, mas eu gosto de olhar os dois lados, porque na minha cabeça fala de duas coisas importantes e diferentes, sempre, sobre a leitura aqui, no geral. Enfim, vamos lá. Deixa eu beber uma água. Gente, essa garrafinha porque eu trabalho na escola, né? Então tem que ser garrafinha de professora. Tá. A leitura começou com fique otimista sobre sua vida amorosa e fala que pensamentos positivos vão te trazer uma nova pessoa, né? Vão te trazer romance. Aqui abre com 4 de copas na sua energia. E aqui eu vou colocar você mesmo, porque tá falando aqui da chegada de uma pessoa na sua vida que já pode ter chegado ou tá muito próximo assim de acontecer. Mas vamos chegar lá já, isso aqui é mais pro final. Mas abre muito falando da energia de quem tá ouvindo isso daqui. Que é uma pessoa que tá muito insatisfeita, entediada, saco cheio, assim, das pessoas que conhece, sabe? Você baixa aplicativos, conversa com pessoas, mas acha todo mundo um porre, acha tudo muito entediante. Todo o processo de conhecer uma pessoa nova para você tá sendo um tédio, né? Não é que é um tédio para você, é que parece que você não tá muito satisfeito com as opções que estão sendo oferecidas, sabe? Como se tudo de novo que aparecesse não fosse tão interessante como alguma coisa que você já teve no passado, coisas que você já teve assim no plural, né, no passado. Talvez mais de uma pessoa tenha sido muito marcante na sua vida, ou tenha tido uma personalidade muito interessante que te marcou de alguma forma e você olha mais para o seu passado, para as coisas que você não tem mais, assim, do que para o que está vindo de novidade. Ou você estava nessa, né? Se você, por exemplo, está em aplicativos de relacionamento, é como se tivesse chegando uma pessoa nova ali, ou já tivesse puxando o assunto com você, mas você não tá, sabe, assim, talvez tenha um pouquinho de interesse, mas ainda tá achando um pouco chato todo o processo. Aqui tem um Ás de Ouros e um 2 de Ouros. O Ás de Ouros fala de inícios muito sólidos, então
Essa carta abrindo aqui, ela pede para você ficar um pouquinho mais otimista, porque é como se você tivesse um sentimento meio derrotista, assim, de que as coisas não vão dar certo, que você não vai conhecer ninguém interessante, não vai ter ninguém legal, ninguém no seu nível, mas não de um jeito soberbo, assim, não que você se ache superior aos outros, mas uma coisa meio que não tem ninguém no meu nível de frequência, assim, sabe? Ninguém que parece que tá na mesma sintonia que eu, entende? Você não sente sintonia mais com as novas oportunidades que estão chegando, né? Mas aqui tá chegando alguma coisa muito sólida e muito equilibrada para você, e vai. Não tem aquela coisa de você ter que se dividir entre várias coisas ao mesmo tempo e tentar ser várias coisas para a pessoa e sempre ter que satisfazê-la de alguma forma assim. É uma relação muito equilibrada que está chegando e construída sobre bases muito sólidas, porque num passado muito recente, ou num passado distante que você ainda não superou, você passou por essa carta da torre aqui, que fala que você tinha alguma coisa construída, assim, uma estrutura muito grande, talvez você tivesse num relacionamento longo, ou um relacionamento que você já achasse que tivesse estruturado de alguma forma, só que chega uma interferência espiritual, uma intervenção da espiritualidade, que num raio só destrói toda aquela estrutura, porque ela foi construída num lugar totalmente inapropriado para se construir alguma coisa, né? É como se fosse o pior terreno para cultivar alguma coisa e fazer aquilo crescer, aquilo nutrir. Como se você tivesse tentado cultivar uma coisa onde não crescia nada, sabe? Num solo totalmente árido, assim, em que nada prospera, nada cresce, né? E aí vem o seu espiritual, os seus guias, a sua, enfim, qualquer que seja a sua crença, vem uma interferência divina dos céus, do universo, de forças ocultas, ou do acaso, se você não acredita em nada, e te tira dessa situação, né? Te coloca de frente para algo que pode ter realmente solidez, sabe? Estrutura, é o mais de ouros. De todos os inícios, é o início mais bem estruturado de todos, o mais seguro, eu diria, né? O que que acontece? Vamos falar um pouquinho do seu passado, de um passado recente ou de um passado distante que ainda te marca muito. A torre veio aqui clarificada com a carta dos peixes do baralho cigano, que me fala que nessa situação em que foram construídas coisas num terreno que não era fértil, você pode ter perdido muito dinheiro. Foi algo que abalou o seu financeiro, assim, sabe? Até seu senso de abundância. É como se fosse uma pessoa, uma situação que vibrasse uma energia de escassez, sabe? Da falta mesmo, assim. Te trouxe uma ruptura na sua estrutura financeira. Se você tinha por exemplo, você morava com seus pais e você vai morar com uma pessoa que você estava apaixonado, ou você estava morando sozinha e decide morar junto com outra pessoa, ou vocês, sei lá, compram um carro juntos, compram alguma coisa muito grande juntos, ou investem num negócio, enfim, vocês fazem algum tipo de investimento juntos, ou você coloca o seu dinheiro na outra pessoa e investe em alguma coisa dela, e você acaba perdendo muito dinheiro aqui no processo também. Você não só se perde, você também perde uma grana aqui numa situação que se rompeu na sua vida de uma forma muito brusca, muito terrível, assim, sabe? Você sentiu que as coisas como aconteceram trouxeram um caos muito grande para você ter que lidar. É como se tivesse quebrado toda a sua estrutura e você tivesse que reconstruir aquilo de alguma forma sozinho, até se reconstruir financeiramente também. Esse relacionamento, vou colocar que é um relacionamento amoroso aqui, mas pode ser um relacionamento. É muito pouco provável, porque aqui a gente está falando num contexto de relacionamentos amorosos mesmo, mas às vezes, por exemplo, uma relação que a gente tem com os nossos pais ou alguma figura de autoridade ou que a gente ame muito, se for destrutivo, pode ser até uma amizade, acaba interferindo também na sua vida amorosa, porque as relações, elas meio que se permeiam, né? As relações no geral com as pessoas, seja
relações românticas com amigos, com família, com pessoas do seu convívio de trabalho, tudo isso meio que tá no mesmo bolinho ali, né? Então, uma coisa meio que sempre puxa a outra. Se você tem um cenário muito complicado no seu ambiente de trabalho, isso pode afetar no seu casamento, por exemplo. Você chegar em casa mais estressada, acabar descontando na pessoa, enfim, aquilo vira uma grande bola de neve, e aí começam discussões na sua família por causa das tretas do seu relacionamento. Então, uma coisa puxa a outra, entende? Não tem como você separar em caixinhas diferentes e nada afeta nada. Tudo meio que está na mesma caixinha. Então, aqui pode estar falando de qualquer tipo de relação do seu passado que, além de ter te trazido essa desestrutura mesmo emocional, financeira, também de alguma forma bloqueava muito a sua criança interior, bloqueava muito uma coisa dos seus sonhos de infância, assim, das coisas que você queria desde a infância, sabe? As coisas que você sonhava. Se era um relacionamento amoroso, por exemplo, você poderia sonhar um relacionamento de uma forma muito idealizada por você, muito romântica, e aí você se relaciona com uma pessoa que simplesmente faz com que ter isso pareça ser uma jornada muito difícil. É muito complicado acessar os sonhos que você tinha de infância, as visões que você tinha sobre o amor quando você era criança. É como se a pessoa bloqueasse esse seu lado mais bonito, né? Que eu acho a nossa criança interior viva nos nossos adultos, nas nossas versões idosas, a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer na vida, porque eu acho que a vida é muito sobre isso, como a criança vê o mundo, né? Sempre com olhar de novidade, sempre aproveitando as experiências, vivendo no presente, totalmente no presente. Então é como se essa pessoa te colocasse num estado de alerta tão grande e talvez trouxesse tanta ansiedade, tantas dúvidas, tantos questionamentos sobre você, sobre a vida, sobre quem você é, sobre o relacionamento de vocês, que ela de alguma forma bloqueou muito, assim, em você. Como era fácil você acreditar nas coisas, você ser otimista, você ser pra cima, você ser de bem com a vida, você tá ali num estado mais de presença. Porque quando a pessoa te... Nossa, alguém tem uma pastilha? Peraí. Pronto, gente, bebi uma água, exorcizei Michel Temer, vamos voltar aqui pra leitura. Eu tava falando sobre como essa pessoa te colocar num estado de ansiedade, de alerta tão grande, faz com que você não esteja mais no presente, porque é como se a ansiedade, para quem tem, sabe muito bem, assim, quem é ansioso, que é muito complicado você não imaginar cenários, você não visualizar coisas negativas, assim, pensar muito no futuro, nas coisas, nas possibilidades, ficar nesse estado de presença, né? E essa conexão te causou uma ansiedade tão grande que bloqueou essa sua capacidade de aproveitar os momentos, assim, de estar num restaurante, comer uma comida sem pensar, ai meu Deus, será que essa pessoa tá achando que eu olhei para aquela outra de um jeito estranho? Ai meu Deus, será que quando eu chegar em casa ela vai brigar comigo porque eu falei de tal e tal jeito com o garçom? Ai meu Deus, entende? Ficar sempre nessa neura te tira do presente, você não tá aproveitando o que você tá comendo, você não tá vendo o ambiente, você não tá vendo as pessoas de uma forma leve, tá tudo muito tenso. Então, é como se você vivesse nesse estado de tensão constante. Por que eu tô falando de um relacionamento tóxico aqui na sua vida? Porque caiu a carta central aqui de codependência, né? Que é como se fosse aqui para mim um conselho, a energia meio que de um passado recente ou do seu presente, uma coisa que talvez você ainda não tenha transformado, não tenha olhado. E a carta da lua de mel por último aqui, que já fala de uma outra energia mais ou do presente também, que ainda está acontecendo, ou de um futuro próximo. Não é de passado isso daqui, não. Enfim, vamos voltar aqui para o meio. Essa carta da codependência com 6 de copas, a temperança, 8 de paus. Para mim, esse 6 de copas aqui, já em cima dessa carta da criança, já fala de novo dessa questão
da sua criança mesmo, interior. Do seu passado, de curas de questões que podem ter vindo da sua infância, porque tem a carta da temperança, e a carta da temperança, ela passa essa coisa de uma cura que é um processo longo, né, que é um processo que você tem que ter paciência. A carta da temperança, ela tá jogando água, cadê a luz? Não vai dar para ver direito, mas de uma taça para outra aqui. Eu não sei se isso é uma coisa de Minas Gerais, é uma coisa que a minha avó, minhas duas vós, avózinhas, faziam quando eu era criança, que era pegar o café para mim e pegar uma xícara, passar para outra, para esfriar o café, né, mais rápido. E era um processo que você tinha que ter paciência. E não era na hora, não era instantâneo. Se você não tivesse paciência, você derramaria o café, você sujaria, enfim. E a temperança me passa essa coisa de faça com calma, é um processo que foi feito com calma, ao longo de um período grande, a fim de transformar algo, talvez, nessa analogia do café, por exemplo. O café é muito quente, ele passa por uma temperatura mais fria com esse processo de passar o líquido de uma taça para outra, de um copo para o outro, né? E é como se arrefecesse, assim, seus sentimentos, deixasse aquilo um pouco mais resfriado. Aquela coisa intensa, né, que doía tanto naquela época, talvez na sua infância, pré-adolescência, adolescência, no máximo ali, adolescência mesmo, tá? Algo do passado, assim, e eu sinto que é um passado mais distante, que é um 6 de copas com a temperança. E vem para mim essa coisa de talvez sair de um estado mais intenso, de muita dor, de naquela época em que tudo aconteceu, parecia que eu nunca ia superar, mas anos se passaram e você supera alguma coisa, anos ou muitos meses, né, se passaram e você supera alguma coisa aqui. E eu vou colocar anos ainda, porque, de novo, para mim, vem muita coisa da infância. E, no máximo, ali, pré-adolescência, para ser sincera, nem adolescência, eu diria. E aqui fala para mim que é uma cura que aconteceu e ela te traz algo muito rápido, que está acontecendo, talvez, e aí isso finaliza de uma forma rápida agora, você está no processo final, sabe? Um processo acelerado de cura dessa sua criança interior, do seu emocional. A gente está passando por movimentos astrológicos muito voltados para mudanças muito grandes, assim, muitos planetas dos movimentos de translação, né, que demoram anos e anos e anos para sair de um signo para o outro, estão fazendo isso em 2026. Então, grandes planetas estão mudando de signo e isso mostra transformações a nível mais global, né, para grandes grupos de pessoas. Então, eu, com as experiências que eu estou tendo e com as pessoas que eu me conecto, que também tem um pezinho mais no ocultismo, espiritualidade, outras religiões, enfim, parece que está tendo um processo de cura acelerado, ou de rompimentos e de início, sabe? Assim, uma coisa meio que. A gente está no ano de Marte, né? Com a energia ariana muito forte também. Então, é um ano muito de fogo, se não me engano, no horóscopo chinês, é o ano do cavalo de fogo. Não, eu posso estar muito enganada, mas eu acho que é alguma coisa de fogo também. Então, é uma energia muito de fazer as coisas acontecerem rápido. Para quem tem uma noçãozinha de tarô, o naipe de paus, que é o naipe do elemento fogo, é o mais rápido de todos, né? Fala de coisas que acontecem muito rápido. Tem um 8 de paus aqui que para mim fala de é questão de dias, questão de muito pouco tempo para você finalizar esse processo todo de uma cura que vem de muito tempo, ou de você entender algo do seu passado e isso vem rápido, esse entendimento vem rápido, assim, subitamente. E aí você entende muitas coisas. Aí aqui me fala dessa energia que vem depois desse processo de cura aqui, que uma puxa a outra, porque aqui no fundo de deck do Oráculos do Romance ficou se ame primeiro, e aqui no topo ficou muito rápido, né? As cartas estão em inglês, mas enfim. Que fala de algo que tá vindo para você de uma forma acelerada mesmo, né? Mas fala que você precisa se decidir antes quanto ao que você quer. Então, para que isso venha com essa rapidez, com essa aceleração, com esse movimento de potencialização dos astros, do universo, enfim, você tem que decidir o que você quer.
que me fala que pode ser que você conheça uma pessoa nova ou tenha conhecido, enfim, vamos falar do primeiro cenário. Talvez você conheça uma pessoa nova em algum feriado, algum fim de semana, alguma viagem que você faça, ou você conheceu alguém e está marcando de ver essa pessoa, ou de viajar com essa pessoa, aproveitar um fim de semana, alguma coisa nesse sentido. Se você já se conectou a essa pessoa nova, né? Depois desse processo aqui de sair dessa situação anterior que era bem pesada, muito densa. Gente, isso aqui pra mim é triste, a pessoa ter a capacidade de bloquear a luz que vem dessa criança interior que a gente cultiva, né? Isso é muito ruim, né? Ter essa capacidade, assim, esse poder de manipulação, de poder sobre o outro mesmo, né? A ponto de fazer com que a pessoa mate, bloqueie totalmente os sonhos de infância, a pessoa que vive encantada com a vida, que é otimista, né? A pessoa bloquear tudo isso, assim. É alguém que tinha um poder muito grande de manipulação sobre você. E por você ter uma energia de codependência, que aí se você não faz terapia seria muito bom fazer, mas se você não, enfim, não tiver interesse, existem formas da gente buscar por autoconhecimento que ajudam a gente a entender de onde vem, né, essa codependência, de onde vem o medo do abandono, o medo de ser deixado para trás, o medo de não agradar as pessoas, de se você não for de tal jeito, se você não fizer tal coisa, a pessoa vai simplesmente ir embora. De onde vem isso? E eu acho que vem da sua infância aqui. A carta da criança, de novo, vou falar, a carta da criança embaixo do 6 de copas. Aí aqui para mim me fala de você conhecendo alguém novo, né? Ou numa viagem, ou você marcando de viajar e passar um tempo com alguém, enfim. E aqui me fala de um encontro que tem a capacidade de ser a solução, a chave para você se curar desse 3 de espadas aqui de vez, sabe? Desse coração que tá tão partido, que foi tão machucado, que foi atravessado mesmo, né, por espadas, assim. Teve situações muito cortantes na vida, muito difíceis de lidar, muito difíceis de superar também. É uma dor muito grande, né? Coisas que te causaram até um sentimento de angústia, assim. De novo, essa coisa para mim vem muito de alguém que possa ter te causado ansiedade ou um certo pânico, muita insegurança, uma sensação de nunca estar tranquilo, sabe? Sempre ter que estar em estado de alerta. E aqui, se você for. Eu vou falar aqui de signo, mas não precisa ficar muito apegado a signo, não, porque eu vou falar das características também desse rei e dessa rainha. Mas tem um casal aqui para mim que é formado por uma rainha de copas e um rei de espadas. O feminino, sendo essa rainha de copas aqui, é representado por alguém muito emocional, alguém que consegue nutrir o outro, que tem essa coisa de um carinho muito grande pelas pessoas, uma vontade de querer ajudar os outros, alguém que mergulha nos próprios sentimentos, que sente de forma muito intensa também, que tem uma certa experiência no campo amoroso já até, ou afetivo, né? E essa rainha de copas, ela se conecta com esse rei de espadas, que é um cara, uma energia de um masculino mais sério, mais voltado para questões de justiça, um rei muito justo, muito verdadeiro. Verdadeiro a ponto de ser até meio cavalo às vezes. Mas, assim, sem a intenção de ser uma pessoa muito franca, muito sincera, talvez com um semblante mais de cara fechada, assim, uma coisa mais séria mesmo, né? Uma pessoa que transmite a seriedade para outras pessoas. E aqui tem uma conexão desse casal. E o masculino pode ser uma mulher, o feminino pode ser o homem. E que a gente não fala de gênero, não falamos de gênero nesse canal. De novo, eu não acredito em gênero pessoalmente. Por mim, todo mundo poderia se apaixonar por todo mundo, se conectar com todo mundo e fazer o que quisesse da própria vida.
sem ter que justificar isso como sendo do gênero X ou Y, né? Aqui me mostra que você teve muita força e muita resiliência e soube lidar com questões de perigo, de você se sentir ameaçado, assim, questões que te causaram muita dor, muito medo. Você lidou com isso de uma forma muito... Que adjetivo que eu uso para falar sobre isso? É como se você não tivesse respondido no mesmo nível, dado troco na mesma moeda. Você não é uma pessoa vingativa que alguém te fez muito mal e talvez você possa ter feito alguma coisa também para retornar energia para essa pessoa, alguma coisa de mal que ela possa ter te feito, mas por justiça, no sentido de devolva para ele o que é justo, para ela, né, o que é justo. O que essa pessoa me fez, que ela pague, mas não no sentido de vou fazer alguma coisa para prejudicar essa pessoa porque eu quero causar um mal na vida dela, eu quero que a vida dela fique arruinada, que ele caia em desgraça, enfim, nada disso. É uma coisa meio que, se ele tiver que enfrentar problemas na vida dele, problema dessa pessoa, porque que ele colha o que plantou, ele ou ela, né? E aqui você teve muita força para sair disso, muita, muita mesmo. E a maneira como você lidou com isso de uma forma mais pura, mais tranquila, mais madura, de uma forma... Você não dominou esse leão aqui na base, apesar do nome dessa carta ser meio que uma pegadinha, né, nesse sentido, ela não fala da força bruta, né? Se você reparar bem aqui, a mulher, ela domina o leão com uma abertura de boca do leão ali, ela tá quase fazendo um carinho nele, tá com um sorrisinho para ele, o leão tá abrindo a boquinha que nem tá vendo. Então é como se você tivesse lidado com a situação ali de uma forma que não foi na força bruta, sabe? Você lidou de uma forma verdadeira. Você pode ter chorado muito, pode ter sofrido muito, pode ter até se humilhado um pouco, porque quando tem essa energia de codependência, ai gente, acontece, né? É um charminho. Quando tem essa energia de codependência, existe essa coisa de, às vezes, você se humilhar e querer manter uma coisa na sua vida, querer fazer dar certo alguma coisa que claramente não dá, uma pessoa que claramente não é legal da cabecinha, e você acha que a culpa é sua de alguma forma, e aí você tenta voltar, mas mesmo que você possa ter passado por tudo isso, você não fez o mal, você não foi trapaceiro, você não foi uma pessoa que traiu a outra, você talvez tenha sido muito traído aqui com esse 3 de espadas, isso pode falar de traição também, mas você lidou com isso de uma forma boa, uma forma pura, e está sendo abençoado agora pelo seu espiritual, que te diz para você ficar otimista sobre a sua vida amorosa. Talvez você já tenha conhecido essa pessoa nova, mas se você não conheceu, nessa carta aqui fala que pensamentos positivos vão atrair o romance para sua vida. Eu sou do negócio da manifestação, do feitiço, de fazer as coisas acontecerem, né? Aqui me veio uma coisa de escreva sobre, e se você não conheceu a pessoa ainda, escreva todos os critérios que você quer que a pessoa preencha, que essa pessoa que chegue na sua vida preencha. Eu quero que ela seja assim, assim, assada, eu quero que ela goste... Gente, não vamos ser, né? Vamos colocar aí um cantor de K-pop, famoso, vamos colocar o pezinho no chão? Coloca características que vão ser relacionadas aí ao que você espera de um relacionamento saudável com alguém, sabe? Eu quero uma pessoa que vai me respeitar, que não vá me trair, que seja monogâmico ou que seja poligâmico, que não goste de, sei lá, de muita farra, ou que goste muito de viajar, muito de ir para festas, porque se for importante para você, é um ponto que costuma ser motivo de treta em relacionamento, né? Então, e aqui, falo de treta, eu olhei para o 5 de espadas na hora, que me fala que talvez o seu último relacionamento tenha tido mesmo muitas brigas, né? Uma coisa de... A energia do 5 de espadas é aquela coisa da vitória sem honra, então é como se fossem brigas injustas, brigas que de alguma forma você sempre acabava como errado, mesmo que você não fosse.
Mas como você tinha uma energia de codependência da pessoa muito grande, você dependia muito da pessoa de alguma forma emocional, você ficou ali na situação aguentando um monte de coisa, muita briga, muita energia de discussão aqui e manipulação nas discussões. Jesus amado. Garganta nunca tá boa à noite, é impressionante. E vou beber mais água, peraí. Enfim. E aqui você sai desse cenário aqui de brigas sem honra, discussões sem honra. Não são discussões para engrandecer, para melhorar o relacionamento, para resolver alguma coisa. São discussões por discussões. Você estava com uma pessoa que gostava de discutir por discutir, de te deixar maluco, de achar que você causava os problemas, quando na verdade a pessoa começava brigas por nada. E aqui tem a carta da força que me mostra que você passou por isso, com a temperança aqui para reafirmar essa energia, e por isso você se conecta agora com o Rei de Espadas, que costumam ser pessoas muito verdadeiras, muito justas, muito certinhas no que elas querem. Não é a pessoa mais romântica do mundo, que é aquele melzinho todo, mas é muito verdadeiro quando fala o que sente. Então, é difícil falar o que sente, mas quando fala é com verdade, né? Você pode acreditar. Eu vou abrir mais agora. Já era para eu estar encerrando essa leitura, na verdade. Deixa eu pensar se eu vou abrir aqui um pouquinho sobre características da pessoa. Rapidinho, né, gente? Rapidinho. Vou pedir umas 4 características, porque eu me conheço e eu sou tagarela. Mas vamos ver. Deixa eu dar uma misturada aqui nessas cartas, que eu não gosto quando fica repetindo muito, não. O que eu ia perguntar? Ah, tá. Características da pessoa. A carta do mundo virou aqui. Seis de espadas. Vou tirar 5. Mais 3, por favor. Cavaleiro de copas. Ah, é romântico, sim. A roda da fortuna. Tá bom, gente, já entendi isso daqui já. Fala outra coisa, por favor. Mais uma. 10 de ouros. Fundo de deck. 10 de copas. Deixa eu ver, oráculo de Delfos agora. O mundo. A esperança. 6 de espadas. Viraram 2. Um passatempo. Tem outra aqui. A intuição. Cavaleiro de copas. Música celestial. Essa carta me persegue. Nesse canal, né? Porque toda leitura que eu tô fazendo ultimamente tá vindo. A roda da fortuna. Não, mais uma cavaleiro de copas. 2? A malícia. O impulso inicial. Olha. Tem gente aqui que tá conhecendo gente de lugares muito distantes. Terras muito distantes. Eu falei que eu não ia embaralhar em cima do microfone e tô aqui, né? A roda da fortuna, a mãe. Não virou. Deu nem pra ver qual era. A missiva.
Mais um. Amor sensual. Nossa senhora, desculpa, gente. 10 de ouros. Ia virar, mas não virou, também não vi qual era. A arte. Mais uma. O presente. E fundo de deck. A timidez. Do outro lado, a tranquilidade. Deixa eu ver o que tá no outro lado aqui do tarô, peraí. 2 de paus, 3 de paus. Nossa. Tá, ó, eles foram bonzinhos comigo e eu pedi 5 energias e eu podia falar a noite inteira aqui de 5 energias diferentes. Então, teve muita coisa repetida aqui. O que mais se repetiu pra mim? O mundo com a esperança, o cavaleiro de copas com o impulso inicial, a roda da fortuna com a missiva e amor sensual, 6 de espadas. Tem aqui muita energia de movimentação, sabe? De movimentação geográfica, de alguém. Talvez você conheça essa pessoa pela internet, talvez você já conheça, só que vocês não se viram pessoalmente ainda, porque é provável aqui que vocês morem muito distantes um do outro. E pode ser assim, São Paulo, por exemplo, é quase um estado inteiro, né? Com várias pequenas cidades grudadas uma na outra. A cidade de São Paulo. Então, se você morar num bairro X e a pessoa morar no bairro B, você tem que usar talvez mudar de estado, assim, uma viagem interestadual seja mais tranquila do que atravessar São Paulo para ver alguém, né? E aqui pode ser uma coisa de bairros muito distantes, cidades distantes, outro estado, mas tem forte também para outro país. E tem a carta do mundo, o impulso inicial aqui, que tem um globo, a roda da fortuna que também me passa essa coisa de. Eu sei que não é um globo, gente, mas tem o círculo, tem essa parte azul, essas nuvenzinhas. Para mim, tudo aqui tá muito nessa coisa de viagens pelo globo, sabe? E vamos lá, falar em partes agora da energia da pessoa, já que a gente já falou disso daí, da coisa da distância, né? Parece ser uma conexão. E aqui pode ser também aquela coisa de novo de conhecer na viagem, né? Uma viagem, uma movimentação geográfica que você faz que você conhece alguém. Aqui o mundo com a esperança me fala dessa coisa de você meio que ficar pensando mesmo em como que vai ser esse encontro, como seria visitar essa pessoa, ir até essa pessoa. Tem também uma coisa de você sempre ter esperado por alguém assim, sabe? E a pessoa também ser uma pessoa que, apesar de ter passado por algumas coisas também, tem muita esperança na vida amorosa, no amor, que vai encontrar alguém que vai completar ela ali de alguma forma, sabe? Que vai ser o complemento perfeito para a vida dela. Existe uma esperança mútua aqui de que isso vai acontecer. Tem um 6 de espadas aqui com o passatempo e a intuição, que é como se a pessoa sentisse também. Pode ser que esteja espelhado aqui, mas só que é como se vocês estivessem passando por momentos parecidos. Porque é como se você estivesse num tédio na sua vida amorosa, insatisfeito mesmo assim com como as coisas estão ou como estavam, e aí você conhece alguém novo que é bem diferente, assim, que te traz uma coisa diferente do que você estava acostumado já, assim, a não se conectar com ninguém, não ter um interesse genuíno profundo por ninguém. E aí você de repente fala, e essa pessoa aqui, ela é interessante. E aqui existe essa coisa de a pessoa também tá nessa energia de essa carta do passatempo aqui para mim veio com aquela coisa do 4 de copas lá atrás, de insatisfação também, de as pessoas que a pessoa se conectavam eram meio que um passatempo, sabe? Que a pessoa se conectava. É como se ninguém fosse ali algo que ela conseguia vislumbrar um futuro, alguma coisa realmente forte e profunda, vivendo junto com aquela pessoa uma coisa profunda.
ela sempre tratava os outros como um passatempo mesmo, ou tipo, é alguma coisa meio que para preencher um vazio aqui na minha rotina, ou minha necessidade, sei lá, sexual, ou de simplesmente conversar com alguém. E ela sente que chegou o momento que ela vai conhecer alguém novo, ou ela sente que chegou o momento de sair dessa energia de ficar com outras pessoas por ficar, ou de que tá tudo meio entediante, assim. Se você reparar bem na imagem da mocinha aqui do quadro, da carta, eu não sei se vai dar pra ver direitinho, estourou um pouco. Aí. Ela tá entediada, ela tá sentada meio que tipo, nossa, nada pra fazer. E aí é como se a pessoa sentisse, ela tem uma intuição muito forte, que é o momento que ela vai sair desse cenário para ir em direção a algo novo, sabe? Ela, é como se ela sentisse sua chegada, como se ela sentisse que chegou o momento de sair de alguma coisa que para ela estava sendo um tédio também, assim, um porre, sabe? Não estava completando ela, preenchendo ela de forma muito profunda. Tem um Cavaleiro de Copas clarificado com música celestial, a malícia e o impulso inicial, que com música celestial aqui do lado da malícia, eu não vou levar para um lado ruim, porque são três energias boas, e aí eu vou pegar o lado luz também dessa carta. Eu não tiro cartas invertidas, gente. Eu meio que vejo ali o contexto e sinto o que é para falar da carta, se é para falar da parte de luz ou sombra ou dos dois. Música celestial, malícia e impulso inicial com Cavaleiro de Copas me transmite uma coisa da pessoa sentir que no momento que ela te encontrar, vai ser como se os anjos tocassem harpa, assim, sabe? Como se eles tocassem os instrumentos deles lá, bonitinhos, e aí como se a espiritualidade de vocês abençoasse esse encontro. A pessoa sente que você é um presente divino. E tem uma questão também. Ai, ai, uai. Deus não criou todas as coisas, então isso daqui também é divino. Eu sou dessa crença. Tem uma questão sexual muito forte também aqui. A pessoa meio que fica te olhando de um jeitinho mais malicioso, com segundas intenções ali. Desde o primeiro momento que ela se conecta com você, não tem esse papinho de ai, eu comecei a conversar na intenção de ser amigo. Não, a pessoa já tem segundas intenções desde a primeira troca. E ela tá com muita vontade, muito empenhada para fazer um movimento de ir até você, de conhecer, de vocês, sei lá, fazerem talvez aquela viagem, ou vocês se conectarem na sua cidade, na cidade dele, ou vocês marcam um encontro em algum lugar no meio termo ali, mas a pessoa tá muito afim de outras coisas aí, então se não for sua intenção, você já deixa isso muito claro, porque ela vai tentar, assim, se vocês já não tiveram esse primeiro encontro, né, pode ser que já tenha acontecido também, mas ela já vai ali com intenções de levar as coisas para os finalmente, né? Mas ele vem muito apaixonado, tá? Vou falar ele porque é um cavaleiro aqui, mas de novo, não tô nem aí pra gênero. É cavaleiro de copas, é como se ele viesse assim muito românticozinho, aí você falasse, cara, esse cara tá só mandando um papinho pra me levar ali na, né, na maciota, e aí vai conseguir o que quer e vai embora. Não é. Essa pessoa, ela vem te falando coisas muito românticas, muito bonitinhas, porque ela tá apaixonadinha mesmo, assim, ela tá encantada por você, né? O Cavaleiro de Copas, ele é o Dom Juan dos cavaleiros, gente, mas às vezes o Dom Juan se apaixona, entendeu? Às vezes a pessoa pode ser meio, ter uma coisa meio que ser cafajeste, meio rodadinha, e isso vale para os dois lados. Mas às vezes as pessoas se apaixonam também, e aí vivem histórias de amor que ninguém nunca imaginaria, que os amigos não imaginariam, por exemplo. Mas eu tô falando isso, não precisa ser uma pessoa necessariamente assim, gente. Pode ser só uma pessoa muito romântica mesmo, que saiba falar coisinhas ali, né? Mandar um papinho mais molinho no pé do seu ouvido, e você cai facinho nesse papinho. É uma pessoa que tem intenções sexuais por você, assim, desde sempre, e ela é como se ela tivesse curiosa sobre essa parte também, sabe? Assim, de conhecer mais desse seu lado, né? E tá muito afim de vir na sua direção.
a roda da fortuna com a mãe, a missiva e amor sensual, eu vou tentar acelerar, porque eu tô vendo um timer de 50 minutos ali na tela, e eu tô assustada com a edição. Me fala aqui, com essa energia, que tem muita comunicação entre vocês, é como se você trouxesse na vida dessa pessoa, essa pessoa traz para sua vida uma reviravolta que vai te trazer nutrição. Com essa carta da mãe vem para mim essa coisa do nutrir, de você se sentir protegido, você se sentir seguro com aquela pessoa, você sentir que aquela pessoa te ama incondicionalmente, né? Tem muita facilidade para comunicação entre vocês. Vocês conseguem, vocês gostam muito de trocar mensagens. Tem muita pessoa te observando aqui também, que nessa carta da missiva tem aqui escondidinho, discretinho, um carinho observando essa moça lendo essa mensagem, né? É uma estátua, né, gente? Mas tudo no oráculo é simbolismo. E aqui é como se a pessoa ficasse ali interessada na sua rotina, querendo saber da sua vida, querendo te observar. Vocês se comunicam de uma forma muito fluida, é muito fácil falar com a pessoa. E tem o amor sensual que, de novo, me fala dessa coisa do tempero, né, da relação de vocês, assim. Tem um quê sexual muito forte, um apelo sexual muito forte, né, um desejo muito grande, principalmente dessa pessoa por você. Se você tem um desejo sexual alto por essa pessoa, saiba que o dela é maior por você. Porque é como se a figura do do outro aqui, né, tivesse encantada mesmo, bem apaixonadinha. E eu não sei se essa pessoa vai chegar a te falar com essa coisa da missiva aqui, pode ser só uma questão de comunicação no geral, de vocês conversarem muito, mas pode ser que ela fale sim, tá? É alguém que traz reviravolta nesse sentido, porque parece que de alguma forma é algo que você não teve, e nem a pessoa teve. E é uma pessoa também que tende a passar por muitos altos e baixos na vida, sabe? De às vezes estar numa situação muito lá em cima, de repente as coisas na vida dela desandam e ela vai lá para baixo, aí ela tem uma sorte no negócio e ela volta lá para cima. É alguém que pode ter essa energia de altos e baixos. Tem um 10 de ouros com a carta da arte e o presente, que me reforça uma energia forte aqui de artistas. Então, pode ser que vocês sejam músicos, atores, atrizes, dançarinos, pintores, escultores, escritores, enfim. Qualquer tipo de arte, pode ser que vocês façam trabalhos manuais ou se conectem muito forte através da arte, através da música. São assuntos que vocês discutem muito, talvez cinema, anime, se vocês forem otakus, não interessa, mas de alguma forma a arte aqui conecta vocês. Gente, até jogo eu considero arte, tá? Para mim, desenvolver um jogo é uma forma de arte também. Criar um jogo é uma forma de arte também. Pode ser que vocês também se conectem através dos jogos. Mas é como se a pessoa sentisse que essa conexão que vocês têm é um presente para ela. E é alguém que gosta também de presentear, né? Aqui eu diria que a coisa do artista está mais na essência da pessoa, né? Porque aqui a gente está vendo a energia, a gente perguntou da energia dela. Mas pode ser uma coisa dos dois também, porque é muito comum que conexões estejam espelhadas, porque a gente atrai semelhantes. É difícil ouvir isso, gente, mas costuma atrair semelhante. Ou a gente atrai semelhante, ou a gente atrai o extremo oposto, mas quando vem esse extremo oposto é uma parada muito kármica, né? De aprender lições que a gente talvez não tenha aprendido de formas mais fáceis antes, não tenha prestado atenção. Mas isso é um assunto muito delicado, enfim. O 10 de ouros aqui me fala que é alguém que quer constituir família. Lembra do rei de espadas lá atrás, que eu falei que era um cara mais sério? E aqui me fala que é uma pessoa que chega falando de casamento, de filho, de ter cachorro, de construir casa, de vocês construindo uma vida financeira juntos, tendo muita solidez. O 10 de ouros é aquela coisa de você estar tranquilo, sabe? Você tá com uma vida em família tranquilo, você tem aquela coisa meio comercial de margarina ali, de todo mundo feliz, todo mundo juntinho, num lugar maravilhoso. E também com essa carta da arte aqui pode falar que a pessoa goste de dar presentes artísticos, presentes manuais, presentes artesanais,
Enfim, gente, eu vou encerrar aqui. Eu não vou nem pegar conselho, tô vendo que deu 1 hora ali já. Quase 1 hora já. Vou encerrar, agradecer. Eu vou lembrar hoje, lembrei de pedir like, de pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês gostaram da leitura, de mim, enfim, se isso serviu para você de alguma forma. Não precisa, tá, gente? Só se você gostou, se quiser ver mais coisas. Eu já falei que número para mim nunca vai ser a parte mais importante disso aqui. Nenhum tipo de número, cifra, nem número de seguidor, nem número de like, nunca. O que importa para mim é a minha espiritualidade e dizer que eu tô no caminho que eles querem que eu siga. É lógico que tudo que vier de bônus disso é maravilhoso, né? Mas não é o meu foco. Então, deixa o like se você gostou do vídeo, de verdade mesmo. Enfim, comenta se você realmente tiver alguma coisa para comentar. Não precisa ficar comentando emoji para engajar. Só se você quiser compartilhar, eu adoro, de coração, eu gosto mesmo. Tanto que nas minhas tiragens eu falo, olha, pode mandar nas particulares, né? Pode mandar textão, pode mandar foto, pode mandar o que você quiser. Porque eu gosto de conhecer profundamente o outro, né? É muito louco isso, porque eu tenho muito de aquário, que é uma preocupação mais com o coletivo, que me distancia do indivíduo, de tipo, ai, todo mundo tem problemas, eu me interesso muito pelos problemas dos outros de forma genuína e quero ajudar de forma genuína, mas ao mesmo tempo eu não deixo aquilo me afetar, nem trago pra minha vida, sabe? Assim. Muita coisa em escorpião, né, gente? Eu acabo atraindo muita gente com muitas questões de sombras também. Nossa, eu falo muito mesmo, né? Eu ia só pedir like pra se inscrever. Enfim, boa noite, é isso. Antes que eu fale mais, um beijo e tchau.